Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Química Inorgânica Básica 3. Como eu falei na nossa introdução, a gente vai ver um pouco sobre reações químicas. Antes da gente começar a ver os tipos de reações químicas, vamos entender primeiro, pessoal, o que é uma reação química. Uma reação química ela pode acontecer por vários motivos, mas vamos deixar claro, né? Quando eu tenho dois compostos, né, dois componentes que a gente vai chamar de reagentes, né, quando essas substâncias elas entram em contato uma com as outras, elas podem ou não reagir. Isso tudo vai depender, como a gente já viu, por exemplo, de temperatura. Isso vai depender da afinidade dessas duas substâncias, né? Se elas são, por exemplo, polares ou apolares, se elas são afins umas com as outras, né? E vários outros motivos, né? Vários outros fatores que vão influenciar na ocorrência ou não dessa reação. O importante é a gente entender que, na natureza, tudo procura um estado de menor energia, né? Ou seja, tudo procura entrar num estado de equilíbrio em que ele vai gastar o mínimo de energia possível. Então, sempre que uma reação acontece, o objetivo, por mais que ele precise gastar energia para chegar lá, é encontrar um estado de menor energia. Então, uma substância vai reagir com a outra para chegar num produto onde ele vai ter menor energia. E aí, na prática, o que vai acontecer? As moléculas que estão ali, né, dessas substâncias, elas vão quebrar as ligações intramoleculares para se reorganizar e formar novos produtos. E esses novos produtos vão, por sua vez, se organizar de modo que eles estejam no estado menos energético, que eles vão estar no estado de energia mais baixa. Então, de um modo geral, como que acontece o estado de energia de uma reação, né? Ela vai encontrar, ela está no estado de energia, ela pode gastar ou perder energia, né? Gastar energia, ou seja, eu vou ter um aumento da energia, ou eu vou diminuir a minha energia, de modo que no final eu esteja no equilíbrio, onde o meu estado energético seja menor do que o anterior. A ideia é mais ou menos essa. A gente vai ver que isso pode mudar, às vezes, quando eu tenho uma reação endotérmica, uma reação exotérmica. A gente vai ver isso mais detalhadamente na frente. Mas a ideia é essa, que a gente encontre um estado de equilíbrio melhor, né? Que eu esteja mais calmo, por assim dizer, que o meu estado de energia esteja menor. E aí existem algumas características que a gente observa quando uma reação química ocorre. A gente vai ver que eu tenho liberação de calor ou absorção de calor. A gente vai ver que eu tenho mudança de cor, formação de gases, formação de precipitado. Isso tudo são eminências de que uma reação química ocorreu. Todo mundo aqui já viu aquelas pecinhas, né, aqueles blocos de montar. O mais famoso deles é o Lego. Eu gosto muito de falar de reação química como se elas fossem pecinhas de Lego, onde a gente tem, no início, uma combinação dessas pecinhas que vão formar uma substância, por assim dizer, vão formar uma coisa. À medida que esses bloquinhos se desmontam e se organizam de forma diferente, a gente tem novos produtos, a gente tem novas substâncias. Então, com a mesma quantidade de bloquinhos, eu posso ter, por exemplo, uma torre. Eu posso reorganizar esses bloquinhos de modo que eu tenha uma ponte, por exemplo, um carrinho, né? E por aí vai. E aí, para que isso aconteça, a gente pode ter várias formas, né, de reações, vários tipos de reação. E aí, a gente tem que entender também que as reações elas podem ser simplificadas, demonstradas da seguinte forma. Primeiro, eu tenho os reagentes, que é o que eu tinha antes. Eu vou ter uma setinha e depois eu vou ter os produtos, né? Então, uma reação química ela pode ser representada dessa forma. Mas lembra, gente, eu estou representando. Aquilo não é uma reação química, é uma forma de representar uma reação química. Né? Quando eu faço um desenho, faço uma imagem, né? Eu pego, por exemplo, vou te desenhar, eu estou fazendo uma representação sua.
aquilo não necessariamente é você. E aquilo pode ser uma representação boa ou pode ser uma representação ruim. Então, a ideia é que eu consiga representar uma coisa que acontece. Eu consigo ver reações químicas no meu dia a dia. Quando a gente coloca isso no papel, eu estou tentando demonstrar essa reação química. A gente vai ver, então, que as reações químicas, como eu já falei para vocês na introdução, elas podem ser classificadas em reação de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, a reação de deslocamento ou a de simples troca e reação de dupla troca. Vamos ver detalhadamente agora cada uma dessas reações. Tá? Olha só, a reação de síntese. Vamos entender, para deixar mais fácil e mais claro para todo mundo, o que é uma síntese. Quando às vezes eu tenho, por exemplo, na escola, na faculdade, que eu tenho que fazer um trabalho de síntese de um texto, eu tenho que pegar uma coisa que é grande e fazer uma coisa menor. Se eu for lá no dicionário e procurar o que é síntese, a gente vai ver que síntese pode ser definido como agrupar as partes em separado que compõem um todo, que é combinar. Mas de maneira mais sucinta aqui para a química, a gente vai ver que uma reação de síntese eu vou ter sempre duas substâncias simples que vão reagir para formar uma substância composta. Então, olha só nessa representação que a gente tem aqui. Olha só, eu tenho A mais B. Tá vendo que tem uma setinha? Tudo que está antes da setinha a gente vai chamar de reagente. Tudo que está depois da setinha a gente vai chamar de produto. A setinha está dizendo para mim que aconteceu uma reação. Olha só, eu tenho aqui nos reagentes o A e o B. E eu vou ter como produto o AB. Então, olha só, um exemplo prático disso daqui é a síntese do gás carbônico. Eu tenho como reagente o carbono e como reagente o gás oxigênio. Quando esses dois reagentes passam por uma reação química, eles vão ter como produto o gás carbônico. Tá? Então, só para a gente deixar bem claro aí, ó, na síntese a gente está agrupando coisas. Para deixar bem claro para vocês, na síntese ou na adição, né, isso está agrupando. Então, eu tenho coisas separadas que eu estou juntando. E aí a gente tem a reação de análise, que também é chamada de reação de decomposição. E aí eu vou usar a mesma tática que eu usei lá na reação de síntese. Vamos lá no dicionário. Né? O que é uma análise ou uma decomposição? Se eu procurar decomposição no dicionário, a gente vai ter que separar os elementos ou as partes constitutivas de alguma coisa. É desfazer. Né? E se a gente olhar também na palavra análise, né, esse lise aqui, ele geralmente está falando de quebra, ou seja, eu estou quebrando, eu estou separando alguma coisa. Né? E aí, olha só, mais uma vez a gente tem as representações. Enquanto lá na minha análise, na minha síntese, eu estava juntando, olha lá, eu pegava o A mais B para formar AB, aqui na minha análise eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar uma coisa que está junto, uma substância composta, que é a AB, e vou separar em duas substâncias simples, que é o A e o B. Né? Então, olha essa decomposição do óxido de mercúrio. Eu vou ter lá duas moléculas, né, de HGO, que é o óxido de mercúrio, e aí eu vou fazer a análise disso. Eu vou decompor, eu vou separar em mercúrio e gás oxigênio. E aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Tá vendo que eu tenho os numerozinhos que vêm antes da molécula? Esse 2 aqui, ó, tá vendo? Tem um 2 aqui, um 2 aqui e um 2 aqui. Esses números, eles têm nomes diferentes. Quando esse número vem grande aqui na frente, ele é um coeficiente. Ele está dizendo para mim, olha, que eu tenho duas moléculas de óxido de mercúrio. Aqui, ó, eu tenho 2 mercúrios. Ele, quando vem à direita, que ele vem pequenininho aqui embaixo, a gente vai chamar ele de atomicidade. Ele está dizendo para mim que nessa molécula eu tenho 2 átomos disso. Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio e a molécula é o O2, são 2 átomos de oxigênio. Tá?
Então, aqui eu tenho 2 moléculas de óxido de mercúrio. Aqui eu tenho uma molécula de gás oxigênio, mas essa molécula tem 2 átomos de oxigênio. A gente já viu isso, estou só realçando, estou só reforçando isso daqui. E as reações de análise ou decomposição, elas geralmente são de 3 formas. Ela é a pirólise, ela é a fotólise ou a eletrólise. E aí, se a gente decompor a palavra... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Decompor a palavra, piro é de fogo e lise, como eu falei para vocês, é de quebra. Então, a pirólise é um processo, é uma reação de decomposição que acontece através do fogo. A fotólise é uma foto, vem de luz, e lise vem de quebra. Então, a fotólise é um processo de quebra pela luz. E um exemplo que todo mundo conhece, que a gente vem ver lá na biologia, principalmente, é a fotossíntese, né? Onde eu tenho a quebra de moléculas orgânicas através da luz, tá? Fotossíntese. Lá, o foto, só que lá eu tenho síntese, né? Eu estou sintetizando, né, com o uso da luz. E aí eu vou sintetizar a energia, tá? E a gente tem a eletrólise. Eletro vem de elétron, de eletricidade, e lise vem de quebra. Então, eu tenho aí o processo de quebra através do uso da eletricidade. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Reação de deslocamento ou reação de simples troca. A reação de deslocamento ou reação de simples troca, nela eu vou ter uma substância composta reagindo com uma substância simples. E aí é como se eu trocasse de lugar. Lembra lá quando eu falei da pecinha do Lego? É como se eu tivesse, por exemplo, uma pecinha azul, né, uma pecinha azul e uma pecinha preta. E aí ela forma uma substância composta. E depois eu tivesse uma pecinha sozinha. E eu fosse trocar de lugar. No lugar de ter essas duas juntas, eu vou tirar uma e vou colocar a outra junto. Então eu vou substituir isso daí, eu vou fazer essa troca. Então olha só, nessa representação aqui, uma substância composta, AB, está reagindo com uma substância simples, C. E aí, olha só, o C vai trocar de lugar com o B ou com o A, né? São os dois exemplos que a gente tem aqui. Então, ele vai trocar de lugar. E aí, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo prático dessa reação, é a reação do ferro com ácido clorídrico. Lembra quando a gente viu ácidos, que a gente viu que os metais reagem com ácido e liberam sempre gás hidrogênio? Ela é uma reação de simples troca. Olha lá, eu tenho ferro reagindo com ácido clorídrico. O ferro ele vai entrar no lugar do H, né? Então ele entra no lugar do H, ele expulsa o H dali. E aí eu tenho o hidrogênio sozinho e o ferro reagindo lá e se ligando com o cloro. E aí presta bastante atenção que antes, nos reagentes, eu tinha um ferro reagindo com 2 moléculas de ácido clorídrico. No final, eu estou produzindo uma molécula de gás hidrogênio e uma molécula de cloreto.
de ferro 2. Tá? Então presta bastante atenção nisso daqui. A gente vai ver depois, quando a gente vai falando de balanceamento, e a gente já viu isso quando a gente estava falando lá em reação de neutralização, de reação de ionização, como que a gente vai ligar, né, fazer essa continha para saber que aqui no cloro é um 2 aqui embaixo e o ferro não tem nada aqui embaixo. Né? A gente já viu isso, lembra lá? Que quando eu formo o meu íon, né, eu vou ter ele com a carga bonitinha, então eu vou ter lá o ferro mais 2 e o cloro menos 1, e a gente faz a regra do tombo. Né? O 1 não precisa aparecer e o 2 precisa aparecer lá embaixo. Isso tudo aqui a gente já viu. Né? Então, olha só, para a gente deixar bem claro, reações de deslocamento, um ótimo exemplo é a reação entre os metais e os ácidos. E aí a gente vai entender mais para frente que existe um conceito chamado NOx, e que nas reações de simples troca, a gente sempre tem alteração do NOx, que é basicamente dizer com relação, assim, bem a grosso modo, quando a gente faz a análise das cargas de cada um desses elementos aqui. A gente vai ver que substâncias simples têm NOx zero, né? E que substâncias compostas, elas vão ter NOx de modo que a molécula tenha NOx zero. Então, olha só, o NOx do cloro ele é menos 1, e o NOx do hidrogênio ele é mais 1. Mais 1 com menos 1, 0. O NOx do ferro aqui, como ele é uma substância simples, é 0. Olha só, no hidrogênio, agora o hidrogênio é uma substância simples. Como ele é uma substância simples, o NOx dele é 0. Tá vendo que mudou? Antes o hidrogênio tinha NOx mais 1. E agora o hidrogênio tem NOx 0. Teve alteração do NOx. Mesma coisa está acontecendo com o ferro. Olha só, se eu voltar, né, se eu descruzar a carga lá do cloro, o ferro vai ficar com carga mais 2. Então o NOx do ferro é mais 2. E antes o NOx do ferro era 0. Está vendo que está tendo alteração do NOx? Passou de 0 para mais 2. Lá no hidrogênio, passou de mais 1 para 0. A gente vai entender melhor esse conceito quando a gente estiver falando lá de eletroquímica, mas a gente está introduzindo só para ter uma ideia, né, sobre NOx, tá bom? E a gente tem ainda a reação de dupla troca. Reação de dupla troca, eu tenho sempre substâncias compostas. E aí, troca todo mundo. Eu gosto de fazer uma analogia com um salão de dança, um salão de festa. Imagina então, por exemplo, que a gente tem uma festa junina. E a gente tem os casais dançando na festa junina. E aí, de repente, quem está conduzindo, né, a festa vai e grita: troca os casais. E aí, o casal que está AB vai trocar com o casal CD. Então, imagina, vamos pensar da seguinte maneira. O primeiro elemento dessa substância composta, ele vai ter carga positiva. E o segundo elemento vai ter carga negativa. Tá? Vai trocar de modo que o positivo de um vai se ligar com o negativo do outro. Né? Então, na hora que ele grita troca, o A, que é positivo, vai desligar do B, que é negativo, e vai se ligar com o negativo do outro, que é quem? O D. E o C, que é positivo, vai desligar do D e vai se ligar com o negativo do outro, que é quem? O B. Então, olha só, vamos deixar claro isso daqui. Tenho lá meu casalzinho, o AB, e o casalzinho CD. Quando acontece a reação, o A vai desligar do B e vai se ligar com o D. O C, por sua vez, vai se desligar do D e vai se ligar com o B. A gente viu muito essas reações quando a gente estava falando de reação de neutralização. Né? Então, sempre quando eu tinha lá, por exemplo, um ácido reagindo com uma base, a gente tinha uma reação de neutralização. Aqui a gente tem uma reação de dois sais. Ó. Eu tenho cloreto de sódio reagindo com nitrato de prata. O sódio vai ligar com o D lá, o sódio com o NO3. E aqui a prata vai se ligar com o Cl. Então, vou formar lá o cloreto de prata e o nitrato de sódio. Tá? Esse é um exemplo de reações de dupla troca.
Na próxima aula, a gente vai fazer uns exercícios para a gente poder deixar mais claro quando que eu tenho uma reação de simples troca, quando que eu tenho uma reação de dupla troca, quando que eu tenho uma reação de síntese e quando que eu tenho uma reação de análise, tá? A gente vai ver isso na próxima aula. Então, já prepara seu material e a gente se vê na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!